Você já sentiu um vazio no ar? Uma sensação de que algo está fora de lugar, como se forças invisíveis moldassem o mundo ao seu redor? Você acha que a história terminou quando Enoque saiu da cidade dos gigantes? Que o acordo com os Nefilins foi eu? Não. Aquilo foi apenas o começo de algo muito maior. Algo proibido. Os segredos que você está prestes a ouvir foram enterrados por milênios, escondidos de propósito, ocultados por medo. Este é o vídeo que vai mudar para sempre como você enxerga a Bíblia, a história e o próprio mundo. Mas, cuidado, depois disso, você nunca mais verá a realidade do mesmo jeito. Bem-vindo aos segredos perdidos de Enoque, a verdade sobre os vigilantes, o motivo pelo qual os céus ficaram em silêncio, e o que está acontecendo agora, bem diante dos seus olhos. No princípio, o Criador falava diretamente com os homens. Ele caminhava com Adão no Éden, guiava Noé durante o dilúvio e escolheu Enoque, um homem tão justo que foi levado ao céu sem provar a morte. Mas então veio o silêncio, um silêncio ensurdecedor que ecoou por gerações, como se Deus tivesse virado as costas para a humanidade. Por quê? O que aconteceu para romper essa conexão sagrada? Porque algo terrível foi desencadeado, algo que mudou o destino da terra, algo que Enoque testemunhou com seus próprios olhos. Nos 7 domínios celestiais, Enoque não era apenas um profeta, ele era um mensageiro, um escriba divino, escolhido para ver o que nenhum outro homem poderia: o trono do Altíssimo, os anjos caídos, acorrentados nas profundezas das trevas, e a sentença divina contra aqueles que desafiaram a ordem celestial. Ele ouviu as palavras do Criador. Eles violaram o que era sagrado, tocaram no que era proibido, ensinaram à humanidade o que nunca deveria ser conhecido. Enoque escreveu tudo. Muito antes de Moisés, antes dos profetas, ele registrou os segredos que a humanidade jamais deveria esquecer. Mas esses escritos foram escondidos, banidos, chamados de heresia. Por quê? Porque a verdade que Enoque revelou era perigosa demais para os poderosos. Quem eram os vigilantes? 200 anjos criados por Deus, enviados à terra com uma missão clara: observar a humanidade, protegê-la, guiá-la. Mas eles falharam. Olharam para as filhas dos homens e sentiram algo que não deveriam. Não era apenas desejo, ira, rebelião, uma traição contra o próprio Criador. Eles desceram à terra, tomaram esposas humanas, e dessa união profana nasceram os Nefilins, criaturas que não eram humanas, nem divinas, gigantes monstruosos com força descomunal, que dominavam a terra com brutalidade. Eles matavam, escravizavam, corrompiam tudo o que tocavam. E os vigilantes, eles foram além. Ensinaram à humanidade artes proibidas. Senjasa revelou encantamentos e magias. Azazel ensinou a forjar espadas, escudos e armas de guerra. Outros ensinaram a arte de seduzir, maquiar, manipular. Eles deram aos homens o conhecimento para corromper a criação divina, para desviar a humanidade da imagem do Criador. Você acha que a história terminou quando Enoque saiu da cidade dos gigantes? Achou que o acordo com os Nefilins foi o fim? Não. Aquilo foi só o primeiro capítulo. O que você vai ouvir agora são os segredos mais perigosos da Bíblia. Os segredos que foram arrancados dos textos sagrados, escondidos por séculos e enterrados porque revelavam a verdade. Hoje vamos explorar os segredos perdidos de Enoque, a origem dos vigilantes e o verdadeiro motivo pelo qual os céus silenciaram. Mas atenção, esse vídeo não é para qualquer um. Se você continuar assistindo, prepare-se, porque depois disso, você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. Então já deixa o like, se inscreve e comenta. Os vigilantes estão entre nós, se você tiver coragem de ir até o fim. Tudo começa com uma pergunta simples, mas assustadora. Por que os céus pararam de falar com os homens? Durante gerações, o Criador se comunicava diretamente com Adão, com Enoque, com Noé. Mas então, silêncio. Um silêncio que atravessou os séculos. E a resposta para isso está nos segredos que Enoque registrou menos, mas que foram banidos, apagados e rejeitados. O livro de Enoque revela que, antes do dilúvio, não eram apenas os Nefilins que andavam pela terra. Havia também os vigilantes, anjos enviados para observar e proteger a humanidade. Mas algo deu errado. Eles quebraram a ordem divina, se apaixonaram pelas filhas dos homens e desceram à terra. Sim, os próprios vigilantes. E do fruto desse ato de rebelião,
Nasceram os Nefilins, mas não para por aí. Esses anjos caídos ensinaram à humanidade tudo aquilo que o Criador havia proibido: feitiçaria, guerra, astrologia, manipulação genética, rituais de sangue. As civilizações começaram a prosperar com base em corrupção. Os homens passaram a adorar os vigilantes como deuses, e foi nesse caos que Enoque foi chamado. O Criador não o escolheu por acaso. Enoque era um homem justo, mas também era o único capaz de conversar com o céu e voltar com respostas. Ele foi levado aos céus, isso mesmo, levado ainda vivo, e lá ele viu o que nenhum ser humano havia visto antes: os bastidores da rebelião. Enoque ouviu os nomes dos líderes dos anjos caídos: Semhassa, Asacel, Armarus e outros 200. Eles estavam acorrentados em escuridão, aguardando o juízo eterno. Mas antes de serem presos, esses anjos dominaram o mundo por completo. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, escudos e armaduras. Senjasa revelou os encantamentos. Outro ensinaram a arte de seduzir, manipular, enganar. Eles plantaram sementes de destruição em toda a terra. Quando Enoque viu isso, ele chorou, ele intercedeu. Mas o Criador foi claro: não haverá perdão. O destino da terra havia sido selado. E por isso, os céus silenciaram. O silêncio de Deus foi a resposta à rebelião dos céus e à corrupção dos homens. O mundo precisava ser limpo. O dilúvio foi o reset. Mas Enoque, antes de desaparecer, deixou seus escritos. Ele relatou tudo o que viu. Descreveu os portões do céu, os salões de julgamento, o trono do Altíssimo. E revelou que mesmo após o dilúvio, os espíritos dos Nefilins menos mortos pelas águas não desapareceram. Eles vagam pela terra, como espíritos imundos buscam corpos, buscam domínio. E sim, estão ativos até hoje. E aqui está o detalhe mais importante: esses espíritos são os mesmos que Jesus expulsava durante seu ministério. Eles não eram simples demônios, eram os remanescentes dos filhos dos vigilantes. E o povo daquela época sabia disso. Por isso se espantavam, por isso tremiam, porque sabiam que Jesus estava enfrentando os monstros antigos. E é por isso que a história de Enoque foi banida. Não porque fosse mentira, mas porque era perigosa demais. O mundo moderno quer te fazer esquecer disso. Quer te convencer de que tudo era simbólico, mitológico, uma alegoria. Mas e se tudo fosse real? E se os vigilantes ainda estiverem influenciando governos, religiões, guerras? Enoque alertou que no fim dos tempos, tudo voltaria a ser como nos dias de Noé. Mistura genética, orgulho, idolatria, gigantes em forma de influência, espíritos querendo habitar corpos. A pergunta é: você está pronto? Se você chegou até aqui, comenta agora, o silêncio vai acabar. Porque no próximo episódio, vamos entrar no momento mais sombrio de todos: a guerra entre os vigilantes e os anjos fiéis, o nascimento dos 7 montes e os planos ocultos para o retorno dos Nefilins. Se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com alguém que ainda não entendeu o que está acontecendo no mundo. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, fique vigilante.